E aí, beleza? Bom, seguinte, já fizemos duas aulinhas, né? Vimos decimal e aí, hoje nós vamos ver fração. Muito bem. Para começar desde o começo, a gente vai falar o que é fração. Então vamos pegar um exemplo aqui vamos pegar uma fração de 2 terços, ok? Nós vamos pegar 2 terços de fração. O que é uma fração, né? A gente já tinha visto, fração é a parte da matemática que indica uma parte ou várias partes de um inteiro, ok? Então vamos pegar essa fração aqui, 2 terços. Então, veja bem, a fração é composta de numerador, certo? Que é a parte de cima da fração, certo? E a parte denominador, que é a parte de baixo. Belezinha até aqui? Tranquilinho? Vocês já viram isso? Vocês sabem de fração, não sabe? Sabe. Então, olha só. Se a gente fizer um desenho, que é o que mais ajuda na representação da fração, então nós vamos fazer um desenho aqui. Lembrando que a fração, quando a gente escreve uma fração, a fração ela é uma representação que se dá a parte de um inteiro, só que essas partes têm que ser iguais. Então, o denominador é o que vai indicar quantas partes o inteiro vai ser dividido. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma barra de chocolate, ou eu tenho um pedaço de madeira, ou eu tenho uma régua, não importa. Esse inteiro eu vou dividir em quantas partes? 3 partes, que é o denominador que indica. Então eu vou cortar ele em 3 partes iguais, tá? Iguais. Não pode ser assim, ó. Tá passando o carro do ovo. Lembra? 30 ovos por 10 reais. Então não pode fazer essa divisão do inteiro, né? Tipo 1, 2, 3. Veja, essa parte é igual a essa, só que essa não é. Então você não pode representar isso aqui, tipo 2 terços disso aqui, não tem como. Tem que ser uma coisa igual, tá? Para você representar na fração. Então dividimos aqui um inteiro com 3 partes iguais, tá? Que é o denominador, é que vai indicar quantas partes esse inteiro vai ser dividido. E o numerador, ele vai indicar quantas partes vai pegar desse inteiro, né? Então, quantas partes ele está pegando desse inteiro? 1 parte, 2 partes, ok? Então, olha só, a fração 2 terços, ok? Representada em desenho seria isso, seria um inteiro dividido em 3 partes, sendo que está pegando 2 partes. Então, isso aqui fica como? Ó, pegou quantas partes? 2. E quantas partes o inteiro está dividido? 3. Então ele pegou 2 partes de um inteiro que está dividido em 3 vezes. E isso é uma fração. Todas as frações a gente lê assim e entende assim. Beleza? Agora, vamos pegar outro exemplo. Lembrando, terminei? Dá um pause no vídeo, copia no caderno como exemplo, tá? Que ajuda também. Vamos pegar 5 oitavos. 5
oitavo. Muito bem. Esse número de cima aqui é o quê? É o numerador, né? Numerador. Ok? E a parte de baixo da fração é o denominador. Denominador. Ok? Vamos fazer agora a representação do desenho, né? Porque quando a gente faz um desenho, a gente consegue entender melhor a fração. Então vamos lá. Vou fazer um inteiro aqui, ok? E vou dividir esse inteiro em quantas partes? Esse inteiro vai ser dividido em 8 partes. Lembra que o denominador é que vai indicar quantas partes eu vou dividir o inteiro. Iguais. Então eu vou dividir isso aqui em 8 partes. Vamos ver se eu consigo dividir em partes iguais. Então aqui, ó. Uma parte, duas partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6, 7, faltou mais uma aqui para ficar igual. Então 8 partes. Um inteiro dividido por 8 partes, que é o denominador. Beleza? Agora, desses 8 inteiros, quantos pedaços desse inteiro ele vai pegar? Essa fração está indicando que de 8 inteiros, de 8 partes que o inteiro foi dividido, ele vai pegar só 5. Então, peguei uma parte, peguei 2 partes, peguei 3 partes, peguei 4 partes, peguei 5 partes. Ok? Então, olha só. A fração 5 oitavo significa que eu peguei 5 partes de um inteiro que está dividido em 8 partes. Ok? Esse 8 ficou feio, né? 8 partes. Tá? Então, fração é isso. O numerador indica quantas partes eu estou pegando desse inteiro repartido. E ele está repartido em quantas partes? O denominador indica. No caso aqui, 8 partes. Então, o denominador, a parte de baixo, indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E dessas partes, o numerador indica quantas partes ele pegou. Ok? Belezinha? Tranquilinho? Então vamos para a próxima. Nós vamos fazer uma coisa agora que vai ajudar bastante, que se chama comparação de fração. Quando que você sabe, por exemplo, ou resolver que uma fração é maior que a outra? Vamos ver? Vamos. Então, pausa na tela, copia como exemplo. Nessa hora vocês falam assim, ai professor, não terminei ainda, não apaga não. Então, nós vamos ver aqui, ó. Comparação. Comparação. Certo? Comparação. Vamos pegar duas frações. Vamos pegar 2 terços, 2 terços, e nós vamos pegar 5 oitavos. Ok? Eu quero saber qual é a fração maior. Qual é a maior? Qual é a maior? Essa ou essa? Quando a gente olha esse tipo de coisa, você olha assim, ah meu Deus, qual que é maior? Qual que é maior? Você fica meio xarope, né? Você fica, ai não vou conseguir, não vou conseguir. Olha que fácil. Tem duas maneiras de fazer. Tá? Uma bem facinha, que envolve o desenho. Tá? Só que quando envolve desenho, quando você faz o desenho do inteiro, que nem a gente fez, para comparar as frações, qual que é menor, qual que é maior, é complicado, porque se de repente você pega uma fração que o denominador seja 50, por exemplo, você não vai fazer um desenho com 50 quadradinhos iguais, né? Vai ficar difícil. Né? Então, olha só. Uma maneira fácil de resolver, tá? Qual que é o maior dessa e dessa? O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar esse, tá vendo aqui o primeiro? Esse vezes esse,
ok? Você vai fazer esse vezes esse. 8 vezes 2 e coloca embaixo desse. 16, ok? Aí você faz esse vezes esse. 5 vezes 3, 15. Só. Aí eu falo, qual é a fração maior? O 16 não está aqui embaixo dessa fração? Então, 2 terços é maior que 5 oitavos. Por quê? Porque 16 é maior que 15. Entenderam? Viu como é fácil? Facinho. Então, olha só. Só que você tem que prestar atenção numa coisa. Quando você for fazer isso daqui, né, multiplicar em cruz, sempre a primeira, em comparação, né? A primeira vez é esse primeiro com esse aqui de baixo. Então esse primeiro vezes esse aqui de baixo, em cruz, o resultado tem que ser embaixo dessa fração. Aí você faz o quê? Você faz esse aqui, o denominador, vezes o numerador da outra fração e coloca embaixo desse aqui. Tá? Aí você vê qual é o maior. Então esse é maior, então essa fração é a maior. Não é facinho? Olha só. Se fosse fazer desenho, né? Porque como o numerador aqui é pequeno, então 2 terços, ó. 2 terços. Nós vamos fazer um aqui e 5 oitavos. Nós vamos ter que fazer um inteiro exatamente do mesmo tamanho. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu vou dividir quanto esse inteiro? Por 3. Então, 1, 2, 3. Beleza? 3 partes iguais. Agora esse eu vou ter que dividir por 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou um pouquinho fora aqui, mas vai dar para fazer. Vamos diminuir então. Vamos fazer direitinho aqui para não ter problema, né? Porque na hora de desenhar é assim mesmo. Então vamos fazer os dois inteiros do mesmo tamanho e vamos dividir direitinho o tamanho, tá? 3 partes, ó, 3 partes e 8 partes, ok? Do de cima, do 5 oitavos, nós vamos pegar quantas partes? Nós vamos pegar 2 partes. 1, 2. Belezinha até aí? O 5 oitavos, nós dividimos em 8 partes e nós vamos pegar quantas partes? 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Aí você vai falar assim, qual é o maior? Se você notar aqui, se você fechar aqui, ó, qual é o maior? O maior não é esse aqui de cima? Então o maior é 2 terços. Mas o desenho pode ser um pouquinho enganoso, porque a gente nunca consegue fazer o desenho exatamente igual, né? A gente não é desenhista, né? Então a gente pode dizer que 2 terços, que é esse aqui, é maior do que 5 oitavos, que é esse daqui. Tá vendo? Ó. Então ele é maior do que esse, tá? Mas é uma maneira simples de fazer isso daqui. Isso daqui é bem simplesinho mesmo para fazer. Então vamos fazer o seguinte. Dá pause na tela, copia, ok? Copia sempre como exemplo, tá? Vamos pegar 4/5 agora. Vamos pegar 4/5, 4/5, tá? E 12 quinzeavos. 12 quinzeavos, ok? Já está aumentando o valor da fração aí. Eu quero saber agora qual é o menor, tá? Qual é o menor? Então vamos fazer o mesmo esquema, tá? Nós vamos pegar esse aqui primeiro, tá? Deixa eu fazer até com outra corzinha aqui. Nós vamos pegar esse primeiro aqui, multiplicar por esse daqui, tá? Você vai multiplicar por esse daqui, tá? 4 vezes 15, 60, beleza? Agora você pega
esse aqui multiplica por esse daqui. E coloca o valor embaixo daqui, ó. 5 vezes 12, 60. Olha que interessante. Só isso basta. Vamos supor que seja um exercício. Dessas duas frações, qual é a menor? Aí você vai responder, nenhuma. 60 não é igual a 60? Então o resultado é 4 quintos é igual a 12 quintos. Tá? Facinho de fazer. Tá? Sempre quando você vai fazer uma comparação, você faz desse jeito aqui. Tá? Quando é duas frações apenas, tá bom? Quando é 3 frações para mais, fica meio complicadinho. Mas tá bom assim desse jeito, ok? Copia, dá pause na tela, copia, beleza? Como exemplo. Antes de passar para uma coisa, a gente vai falar o seguinte. Nós vamos falar o que é fração equivalente. O que é fração equivalente? O que é equivalente? Equivalente é alguma coisa que equivale a outra, não necessariamente sendo igual. Tá? Por exemplo, vamos supor, deixa eu pegar um aqui. Então nós vamos pegar 2/3, ok? Então, a fração equivalente é uma fração que é originária de outra fração e que é uma fração praticamente igual, tá? Exemplo, 2/3. Vamos achar uma fração equivalente a 2/3, tá? Para a fração ser equivalente, ela tem que multiplicar o numerador e divisor pelo mesmo número ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, eu vou dividir, ok? Dividir não, vou multiplicar por 3, tá? Pode ser qualquer número. E dividir e multiplicar também por 3, ok? Então eu estou multiplicando o numerador por 3 e multiplicando o denominador por 3 também. Beleza? Quanto que dá isso daqui? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, essa fração aqui, ela é equivalente a essa fração aqui. Tá bom? Sempre. Vamos pegar uma fração aqui. Vamos pegar uma fração aqui assim. 12 por 20. Não, 12 por 20, vai. Eu quero achar uma fração equivalente menor que essa fração, menor de número, né? O que eu posso fazer? Eu vou ter que achar um número que eu posso dividir o numerador e o denominador. Então vamos supor, eu posso dividir o 12 por 2 e posso dividir o 20 por 2 também? Posso, né? Porque tanto divisão por 2 do numerador quanto a divisão por 2 no denominador vai dar resto zero. Por isso é que a gente fala que é múltiplo e que tem que ser o mesmo número. Então 12 dividido por 2 vai dar 6, 20 dividido por 2 vai dar 10. Aí eu pergunto, dá para dividir por 2 de novo para reduzir a fração, para achar uma fração equivalente? Dá. Então, ó, 6 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Vai dar 6 dividido por 2, vai dar 3. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então eu pergunto, dá para reduzir essa fração mais ainda? Dá para dividir pelo mesmo número em cima e embaixo
Não dá, né? Porque assim, 3 dividido por 2 não dá resto zero. Então, não dá. 5 dividido por 2 também não dá. Então, o 2 não dá aqui. Dividir por 3. Dividir por 3 em cima dá para dividir. Mas embaixo não dá, porque não dá resto zero. Por 4 já não dá mais, né? Porque é maior que 3, então não dá. Então, essa fração aqui, ela é equivalente a essa e ela é equivalente a essa. Então são 3 frações equivalentes. Tá? Belezinha então? Então fração equivalente é isso. É uma fração que você pode reduzir ela dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo, nunca esqueça disso, ou multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo. Ok? Isso é achar frações equivalentes. Tá bom? Por exemplo, se tiver um exercício assim, 2 quartos é equivalente a 4 oitavos? Se tiver um exercício assim, você fala assim, será que essa é equivalente a essa? Aí você faz a mesma coisa. Você divide, pega o 2, multiplica o 2 por 2 e o mesmo número que você multiplicou aqui, você multiplica aqui embaixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essas frações são equivalentes. Verdadeiro. Entenderam? É assim que a gente acha fração equivalente ou compara fração equivalente. Belezinha? Pausa e copia como exemplo. Ai, professor, é para copiar? Depende de você, né? Depende do seu interesse. Vamos ver aqui agora. Só um tempinho. 1 hora depois. Ok. Quando você vai fazer uma comparação, quando você vai voltando, né, a comparação, a equivalência foi legal para você ter um sentido do que é equivalência. Mas voltando na comparação, tá? Comparação com o quê? Comparação com denominador igual. Então vamos pegar aqui 2 terços e 1 terço. Então vamos pegar 2 terços e 1 terço. Eu quero saber qual é a maior. Qual é a maior? Então você vai fazer o seguinte: se o denominador é igual, concorda que essa fração é equivalente? Ela é equivalente, né? Ela não foi multiplicada, né? Mas ela é do mesmo inteiro. Tá? Então quando é denominador igual, é fácil. Denominador igual. Aqui está o 2, aqui está 1. Qual que é o maior? Não é essa aqui? Então, 2 terços é maior do que 1 terço. Facinho. Quando o denominador é igual, facinho. Tá bom? Copia. Vou até colocar aqui, ó, comparação de denominadores iguais. Beleza? Pausa a tela e copia. Ok. Ok. Agora a gente vai pegar. Vamos voltar lá naquele primeiro exemplo, tá? Continuando ainda com comparação. Ok? Com comparação. Eu quero saber qual é o maior de novo. Qual é o maior? Entre 2 terços e 5 oitavos. Né? Então, como é que você vai achar isso daqui, qual é o maior? Você pode, por exemplo, achar o MMC.
MMC é chato, hein? Ah, é. Quando você tem duas frações apenas, de novo, quando você tem apenas duas frações, você não precisa achar o MMC, tá? Você vai fazer o seguinte. MMC o que é? Mínimo múltiplo comum. Né? No próximo exercício eu vou mostrar como é que tira o MMC, como é que acha o MMC. Que é o mínimo múltiplo comum, que é o número menor que seja múltiplo desse e desse. O que é ser múltiplo de números? É você poder pegar esse mínimo múltiplo, dividir por 3 e dar resto zero, dividir por 8 e dar resto zero. Tem que dar resto zero na divisão dos dois. Tá? Então você tem que achar. Quando você tem duas frações, como é que você acha o MMC rapidinho, sem ter que calcular o MMC? Você vai fazer isso aqui, ó. 3. Vamos até colocar em vermelho. 3 vezes 8, ou seja, você multiplicando os denominadores, 8 vezes 3, 24. Então o MMC automaticamente é 24. Tá? Porque 24 dividido por 3, quanto que dá? Dá 8 e resto 0. 24 dividido por 8 dá 3, resto 0. Então se deu resto 0, 24 é múltiplo. Então é assim, tem duas frações, multiplica o denominador, você já acha o MMC direto. Tá? Aí, vocês lembram que quando eu falei de MMC, a gente fazia assim, ó, pega esse MMC que achou, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e coloca aqui o resultado. Mas quando é duas, é mais fácil. Lembra aquele exercíciozinho de comparação? Olha só, você vai pegar esse aqui, né, em primeiro, esse aqui não está embaixo aqui, ó. Então esse vezes esse vai dar 16. Vai pegar esse vezes esse, vai dar 15. Pronto. O que nós temos aqui? Nós temos aqui duas frações que têm o mesmo denominador, e se elas têm o mesmo denominador, é só olhar o numerador para ver qual é o maior. 16 não é maior que 15? Então, 16 24avos é maior do que 15 24avos. Belezinha? Então, primeira coisa, duas frações. Você multiplica o denominador, quando é duas frações só. Você multiplica o numerador e o resultado coloca como mínimo múltiplo comum. Morreu, beleza? E os numeradores? Multiplica em x, começando sempre por esse aqui, primeiro. Multiplica em x, vai pôr no resultado aqui. Multiplica em x, põe o resultado aqui. Aí você vai ter o quê? Você vai ter duas frações com denominador igual. Se a fração tem os denominadores iguais, é só olhar o numerador para ver qual que é maior. E aí você sabe qual é a fração maior. Ora, se esse aqui é maior que esse, então qual fração é maior? Essa fração não equivale a essa? Não é equivalente? Então você vai pegar 2/3 é maior do que esse aqui representa essa, 5/8. Beleza? Belezinha? Assim, olha só, que eu falei de equivalência aqui. Essa fração é equivalente a essa? Sim. Por quê? Se eu pegar, multiplicar por 8 em cima e embaixo, 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Então, essa aqui é equivalente a essa. Lembra? Tem que multiplicar ou dividir pelo mesmo número, o numerador e o denominador. E essa aqui? Eu multipliquei por 3 e multipliquei por 3. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. Tá? Então essa aqui é equivalente a essa porque eu multipliquei pelo mesmo número em cima e embaixo. Uma vez que eu fiz isso, eu achei frações com denominadores iguais, que são as frações equivalentes, e aí é só ver o numerador qual que é o maior, para você saber qual fração dessa daqui é maior ou menor.
Beleza? Belezinha? Copia como exemplo, dá pause na tela e copia como exemplo. Olha o Simpson. Aqui, olha o Simpson. Belezinha. Mais um só. Agora você tem um exercício que é assim. Vamos supor, né? Um exercício assim. Coloque as frações. Vixe, de novo. Eu não entendi o que ele falou. Coloque as frações em ordem crescente, ou seja, da menor para maior, tá? E aí você tem a fração 1/3, você tem a fração 2/4 e você tem a fração 3/8. Veja, não são duas frações, são 3. Então não dá para fazer daquele jeito que a gente viu há pouco, tá? Aqui o melhor e mais fácil é tirar o MMC. Como é que tira o MMC? Você pega os denominadores, coloca aqui, ó, 3, 4 e 8. Olha o risquinho, tá? E aí você começa a dividir quando dá do menor número para o maior. Então, qual é o menor número? É 1, só que 1 não conta, né? O número 1 praticamente ele é neutro, tá? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, tá? Então, vou começar com 2. Aí você faz para cada um. 3, dá para dividir por 2 com o resto 0? Não, né? Então, o 3 você repete. 4 dá para dividir por 2 com o resto 0? Dá. Então 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2 dá resto 0? Dá. Então, beleza. 8 dividido por 2 dá 4. Beleza? Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então, por 2. 3 dá para dividir por 2? A gente sabe que não dá. Então repete ele. 2 dá para dividir por 2? Dá. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dá para dividir por 2? Dá. 4 dividido por 2 dá 2. Dá para dividir por 2 algum desses aqui ainda? Dá. Então, vou botar o 2 aqui. O 3 dá para dividir por 2? A gente sabe que não. Então, repete ele. O 1 é neutro, então quando chega no 1 você não precisa mais fazer mais nada. E o 2 dividido por 2 vai dar 1. Aqui, 3, 1, 1. Dá para dividir por 2 algum desses aqui? Não. Dá para dividir por 3? Dá. Tá vendo? Que vai aumentando 1 a 1 esse número aqui. E vai dividindo quando dá, tá? Não é para chegar aqui e colocar 2, e chegar aqui e colocar 3, chegar aqui e colocar 2. Não. Você vai colocando o menor número que é 2, você vai dividindo por 2 até onde der. Quando não der mais, tenta o 3. Não deu? Tenta o 4. Tá? No caso aqui dá por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. Esse aqui repete, esse aqui repete. 1, 1, 1. Acabou a nossa divisão. O produto, ou seja, o resultado, ou seja, o MMC, vai ser o produto, o resultado desse vezes esse. 3 vezes 2, 6. Esse resultado vezes esse, 6 vezes 2, 12. Esse resultado vezes esse, 12 vezes 2, 24. Então, quanto que dá a multiplicação toda aqui? 24. Aí eu pergunto qual é o MMC de 3, 4 e 8? 24. Ok? Belezinha? Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu já mostrei isso aqui para vocês em sala de aula. Vocês já sabem. Não sei. Tá? Mas vamos relembrar.
Uma vez que a gente achou o MMC e colocou aqui como no denominador, a gente vai pegar cada um desses aqui, dividir pelo denominador de cima, e o resultado dessa divisão a gente vai multiplicar pelo numerador de cima, ok? Cada um. Então olha só, 24, desculpa, 24 dividido por 3 vai dar 8, né? Vai dar 8. 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 1, 8. Belezinha? Esse aqui, 24 dividido por 4 vai dar 6. Vai dar 6. 6 vezes 2, 12. Ok? 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Belezinha? Então, lembrando, nós temos 3 frações com denominadores diferentes, e aí a gente vai tentar achar o mínimo múltiplo comum. Tá? Por que a gente acha o mínimo múltiplo comum? Para que essas frações, essa com essa com essa e essa com essa, sejam equivalentes. Essa equivalente a essa equivalente a essa equivalente a essa. Beleza? A gente não achou a divisão aqui, ó. Cada um desse aqui, dividido pelo denominador de cima, deu um resultado, não deu? Esse resultado é a mesma coisa que fazer assim, ó. 1 vezes 8, 8. 3 vezes 8, 24. Então, eu multipliquei esses dois, por exemplo, pelo mesmo número. Então, essa fração é equivalente a essa. Tá? 2 vezes 6 dá 12, 4 vezes 6 dá 24. Tá? Então, essa fração é equivalente a essa, porque eu multipliquei os dois pelo mesmo número. Tá? Aqui, 3 vezes 3, 9, 8 vezes 3, 24. Então, eu multipliquei esses dois pelo mesmo número que é o 3. Então, essa fração é equivalente a essa. Tá? O mínimo múltiplo comum serve para isso, para a gente achar as frações equivalentes e igualar os denominadores. Só que ele quer o quê? Ele quer que você escreva essas frações aqui, ó, em ordem crescente. Então, qual é a fração menor? Assim, ó. São as 3 frações, elas têm o mesmo denominador. Se tem o mesmo denominador, é só olhar o numerador e ver qual é a menor. Qual que é a menor? 8, 12 ou 9? Menor é esse aqui, não é? Essa fração não equivale a essa, então esse aqui é o menor. 1/3. Que é menor 12 e 9. Tá vendo aqui? Denominador igual. Esse aqui é o menor. Entre 12 e 9, esse aqui é o menor. E essa fração não equivale a essa? 3/8. Então, 1/3 é menor que 3/8. Só sobrou essa que é menor. Você pega essa daqui, a equivalente dela é 2/4. Então aqui nós temos 3 frações que nós achamos o MMC. Tá? O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ou seja, um número que multiplica pelos 3, que dá resto 0, achamos o 24. Para cada fração, a gente pega esse 24, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e coloca aqui o valor. Tá? O que nós vamos obter? Nós vamos obter 3 frações, cada uma equivalente a essas de cima. Tá? Como o numerador é igual, dá para você ver qual é a menor e qual é a maior. Se você sabe agora qual é a menor e qual é a maior, dá para você colocar em ordem crescente. 1/3 é menor que 3/8, que é menor que 2/4. Ok? Deu para entender? Fração. Daqui a pouco a gente volta para ver adição e subtração. Recado.
recadinho. Se cuidem, como sempre, né? E alguma dúvida, quer que eu explique de uma maneira diferente, você coloca no comentário aqui embaixo, tá bom? E e se quiser um abraço meu, escreve lá no comentário desse vídeo aqui no Face, escreve aí, o professor, manda um abraço para mim, aí eu falo o seu nome aqui, tá? Eu só não falo agora os nomes de todo mundo, tá? Tanto de professores quanto de alunos, porque a gente sempre esquece de um ou dois, tá? Então, para não ser massacrado pela mídia, então eu só vou falar aqui abraços para quem escrever aqui embaixo, beleza? Então tá joia. E alunos, daqui a pouco a gente volta.